Olá, seja bem-vindo a mais um episódio de Belos Papos. E hoje, entrevista com Roberto Etter. A gente queria saber como que a MKT Mix surgiu, há quantos anos ela está em atuação no mercado, né? A história da agência. A MKT Mix surgiu há 26 anos. As minhas sócias, a Tânia Otranto e a Balia Lebeis, que criaram a MKT Mix, junto com uma terceira pessoa, que não está mais, que é a Gigi, irmã da Balia. E nessa época eu era diretor do grupo que tinha a M-Officer. Aí, em 2002, eu saí da M-Officer, saíram notícias aí a respeito que eu estava procurando outras coisas, me chamaram para começar a colaborar. Em alguns projetos eu comecei a colaborar e entrei como sócio 3 meses depois. Então a MKT Mix existe há 26 anos, eu estou integrado aqui na MKT Mix há 22, como um dos sócios diretores, né, da empresa. E ela surgiu com uma proposta que hoje é muito contemporânea e na época era inovadora, que é um mix. É um mix de comunicação para você divulgar da melhor maneira possível o que as empresas, as marcas estão querendo. Então já na época não era só PR, o PR era muito forte, a Tânia era diretora da Fórum, a Balia trabalhou na Fitoervas um tempão, e quando eu cheguei agregado, né, no processo, houve um crescimento muito grande da área de PR, mas nunca, a MKT Mix nunca deixou de criar e fazer eventos, de fazer campanhas, de fazer outros tipos, outras formas de comunicação além do PR. É que durante muitos anos o PR tomou a frente do processo. E de um tempo para cá, nós estamos com uma diretora nova, que aliás ela era diretora até 15 dias atrás, agora é a CEO da empresa, que é a Flávia Bença. Ela veio do mercado publicitário há 5 anos para cá, promoveu uma mudança muito grande que já estava em curso. Ela, na verdade, ela promoveu um incremento disso, que é você colocar a empresa nessa comunicação maluca que a gente tem nos dias de hoje, que o que era importante ontem é mais ou menos hoje, amanhã não vai ser nada, o que é importante hoje, amanhã é mais ou menos, depois de amanhã não vai ser nada, e você tem que estar se reciclando o tempo inteiro. Então, há 5 anos atrás, a questão de você trabalhar com influencers era marginal, periférico. Marginal não no sentido de ser ruim, mas no sentido de não ser a principal preocupação da empresa. Hoje é um dos principais núcleos que a gente tem aqui, que é o trabalho de influencer. Porque os influencers se transformaram em veículos importantes de comunicação também. E veja, eu falei comunicação, eu não falei de imprensa. Sim. Isso é uma diferença muito grande. Tá? Mais para frente, se vocês quiserem, eu explico os motivos dessa diferença. Então, a MKT Mix é uma empresa que sempre procurou estar acompanhando tudo o que acontece de novo para você poder arejar. A gente aqui não pode ser estático. Existe uma letra de blues muito antiga que fala que pedras que rolam não criam musgo jamais, né? Por acaso deu origem a um dos grupos de rock mais importantes, né? Rolling Stones. Então nossa, a gente não para de rolar para não criar musgo. Perfeito. Legal, demais. Então, a gente queria saber qual que é a política da MKT Mix em relação à diversidade. Se a empresa ela busca, né, ter uma equipe diversa. Eu iria um pouco além. Antes da política de diversidade, eu queria colocar que a MKT Mix é uma empresa que preza a democracia, preza a liberdade em todos os aspectos. A diversidade está incluída aí. A gente nunca fez nenhuma restrição a posicionamento político, a posicionamento ideológico, a questão de gênero, a questão racial. A MKT Mix sempre foi muito aberta em todos os momentos, em todos os processos. Na questão da diversidade, por uma necessidade contemporânea mesmo,
há cerca de 5 anos, um pouco antes da pandemia, a gente resolveu implementar uma política estruturada para isso. A gente sempre teve na questão de gênero, por exemplo, uma coisa muito forte, tanto que é uma empresa que tem 3 sócios, 2 mulheres, eu sou minoria, 4 diretores, 3 mulheres, eu sou minoria, né? E o nosso espectro tem muita mulher trabalhando na Mecatemix, tem muita gente de sexualidades diversas trabalhando na Mecatemix, e de 5 anos para cá, com a ajuda de empresas profissionais, consultorias, a gente já está na 3ª empresa nos prestando consultoria na implementação dessa questão da política. Estamos trabalhando com a questão de inclusão racial, que é muito importante, é fundamental nos dias de hoje. É um respeito à população brasileira você trabalhar a questão racial nesse país. É um respeito à população do Brasil, ponto. E a história do Brasil. A gente tem que reescrever muitas coisas nesse país e a gente acredita que mesmo a Mecatemix sendo uma empresa pequena, ela fazendo a parte dela, ela vai estar colaborando. Nós temos clientes importantes que trabalham muito bem nisso, que são pioneiros mundiais em questão de inclusão racial. Um desses clientes é o São Paulo Fashion Week. O São Paulo Fashion Week foi a primeira semana de moda no mundo a colocar cotas raciais e a primeira semana do mundo a impor regras, e a gente divulgando isso de uma maneira efetiva junto com ele e ajudando a estabelecer esse processo na parte de comunicação, sabe? Então nós temos uma política sim, e estamos agora até em tratativas para modernizar essa política, atualizar. Estamos falando com uma consultoria que para a gente ir além da diversidade racial, a gente colocar a questão do PCD, a questão de transexualidade, que também é algo muito contemporâneo, para dentro de casa, tá? Temos isso? Temos, mas a gente quer deixar sempre o mais integrado possível e dentro de uma política de empresa mesmo. Então nós temos sim essa política, essa preocupação e essa questão aqui, tá? Mas o que eu acho que é o mais importante é você ser uma empresa democrática onde isso está incluído. Tá? Maravilhoso. Sim, isso mesmo. Você falou que eles estão há 26 anos no mercado, você 22 junto com eles. A gente queria saber como que vocês fazem para se adaptar, porque como você disse, com o passar dos anos foi mudando as necessidades, né? Continua se comunicando, mas as necessidades e os focos são diferentes. Então a gente quer saber qual é o diferencial de vocês e que torna a agência tão única para que ela continue se perpetuando nesse mercado. As lideranças aqui são motivadas a estarem em constante processo de aprendizado e de reciclagem. Eu tenho 67 anos. Eu comecei a trabalhar com máquina de escrever, na comunicação. Não tinha celular. Na época que eu trabalhei em jornais, eu sou jornalista de formação, eu fiz a transição da máquina de escrever para o computador. Então, participei desse processo. E nesse momento eu percebi como era importante você ter que se reciclar o tempo inteiro para você, no mínimo, poder andar no mesmo passo que os outros. Então, essa é uma preocupação que eu tenho, a Tânia tem, a Flávia tem, a Balia, que está afastada do dia a dia, tem. Então, a alta direção tem essa preocupação de constante aprendizado, constante reciclagem, estar atento a tudo que acontece, e a outra é a formação das equipes. Hoje você tem que ter um mix de profissionais muito grandes numa agência de comunicação, numa agência de PR. Nós somos uma agência que tem muito foco em PR. Hoje o PR é muito mais amplo do que era há 10 anos atrás, que tem diretores de criação. Nós temos 2 diretores de criação aqui e uma equipe de criação para estar todas as estratégias de comunicação. Era uma coisa do mercado publicitário. Então nós inovamos nisso. Nós temos a preocupação de sempre estar trazendo pessoas com pensamentos novos, de promover workshops, de promover cursos, para que todo mundo se adapte e esteja ligado no que está acontecendo de novo e trazer isso para cá.
Temos profissionais de análise de desempenho hoje, que é o famoso BI. Tem que ter, nós temos profissionais nisso. Existe uma mescla. Há um tempo atrás, 80% dos nossos funcionários eram egressos ou de jornalismo ou de PR. Hoje tem muita gente da área de publicidade, de filosofia, de ciências sociais, de antropologia, para você fazer esse mix, né? Não da MKT Mix, né? Mas dentro do MKT Mix, você ter essa mistura profissional com pessoas que estão antenadas ao que está acontecendo e você se reciclar todo dia. Hoje você tem que se reciclar todo dia. Porque é o que eu falei agora há pouco. O que vale hoje não vai valer amanhã. E o que vai valer amanhã já não vai valer depois de amanhã. Sabe? Então, é fundamental você, além de constante estímulo para a equipe se atualizar, e esse estímulo vai de vários momentos, com cursos, com palestras, motivações, etc., a você contratar profissionais mais jovens, frescos e antenados com o que tem de novo. Perfeito. Sim. Eu, por exemplo, com TikTok sou zero. Nós temos pessoas aqui especialistas em TikTok, ótimo. Tem que ser assim. Ninguém consegue fazer tudo. Ninguém. Bem, pelo menos, não. E além desse processo de reciclagem, sempre incentivando a equipe, como é que vocês lidam com essas mudanças, principalmente no setor de moda? Que é um setor que quando a gente vê que a maioria dos clientes de vocês é voltado para esse nicho. Então, até mesmo pelas mudanças de como a moda é vista hoje em dia. Bom, quando eu falo das misturas, das diferenças, isso também tem a ver com os clientes que nós temos. Durante muito tempo a moda foi o principal core da MKT Mix. Hoje é um dos principais. Nós temos muitos clientes na área de beleza também, muitos. E a gente não quer ter só cliente na área de moda e de beleza. Nós temos clientes na área de turismo, na área gastronômica, em tudo quanto é parte de lifestyle. Já tivemos clientes na indústria automotiva. O último salão do automóvel que teve em 2018 foi a MKT Mix que fez. Nossa, que depois o mercado mudou, etc. Nossa, meu pai é super fã. Foi nós que fizemos, foi um sucesso. Os 2 últimos salões de motociclismo, que é o Salão Duas Rodas, nós que fizemos. Então, a MKT Mix quer pegar essa mescla de diferentes tipos de comunicação e atuar aonde achar melhor. Porque não existe receita pronta em comunicação. Cada história é uma história mesmo dentro da moda. A moda está num processo de transformação muito grande. Se a gente pegar nos últimos 10 anos, é uma montanha russa que uma hora o fast fashion manda, outra hora o consumo sustentável, outra hora é o alto luxo que está fazendo isso, outra hora é isso, é aquilo. E o próprio contexto de moda, o que é moda, as pessoas estão mudando. A percepção histórica de moda do século XVII, XVII, XVIII, quando começou na questão moderna, a definição de moda contemporaneamente, vem vindo até a virada do século XIX para o XX, os meios de comunicação de massa crescendo, etc. Hoje, o que é moda? É uma pergunta difícil de responder o que é moda hoje, até porque, ao mesmo tempo que existe uma massificação, a individualização está cada vez maior. Então, cada um de nós cria sua moda, faz sua moda. Então, o que a gente tem que fazer hoje nós escolhemos clientes. Nós queremos clientes que conversem com o mundo, conversem com as pessoas e que tenham histórias boas para contar dentro de padrões éticos de trabalho. A moda, durante muito tempo, foi acusada de ser a indústria mais poluente do mundo. Hoje isso, graças a Deus, está mudando, etc., mas ainda é muito poluente. Mas qual indústria não é poluente? O homem, ele acaba, para sobreviver, a gente tem que usar o meio ambiente, nós temos que usar com inteligência. A moda cada vez mais caminha para isso, apesar de ter suas exceções, como toda empresa, como todo mundo. Carro elétrico. O carro elétrico é menos poluente. Quem disse que ele é menos poluente? Para fazer bateria de carro elétrico, é agressão do meio ambiente fazer uma bateria de carro elétrico. Ninguém fala nisso. É que, contexto. Então,
A MKTMix tem várias questões. Hoje mesmo, vocês estão vendo aqui uma muda de árvore, um contexto. Nós integramos o projeto Plantar para a MKTMix é certificada como uma empresa responsável na redução de carbono. E a gente procura trabalhar com empresas que tenham isso, inclusive na moda, que tenham essa preocupação. Nós temos várias certificações. Nós temos certificação do GPT dado como uma das melhores empresas para trabalhar no Brasil. Deixa eu perguntar isso. Nós temos essa certificação de carbono, nós temos essa preocupação e nós gostamos de fazer isso com os clientes. Então, a MKTMix pauta seu trabalho, isso vale para moda, ética e transparência. Então a gente sempre trabalha. As adaptações. Hoje, antes o importante era aparecer nos editoriais das revistas e nas novelas. Hoje, os editoriais e as novelas, que durante uma época caiu violentamente, hoje estão tendo uma certa retomada, estão dividindo espaço com a questão dos influencers. Só que tipo de influencer você trabalha? Não é você falar, eu gosto de fulano de tal, vamos trabalhar com... Não, você tem que fazer uma pesquisa. Vai falar com o público que eu quero? Vai falar o que eu preciso? Como eu vou trabalhar com essa pessoa? Então, o nosso departamento de influencer, ele tem várias particularidades em relação ao mercado, desde ter um departamento jurídico para estabelecer um contrato que seja bom para todo mundo que está trabalhando no processo. Porque você está lidando com informação, e essa informação tem que ser clara, precisa e tem que estar respaldada dentro de um processo. A escolha de influencers hoje, você tem que ver, porque hoje se alguém vai rebuscar o passado de alguém, de repente há 15 anos atrás a pessoa se meteu por ingenuidade num bate-boca e que vai refletir hoje. Essa história, brasileiro não tem memória, balela. Hoje todo mundo tem memória, porque é só você entrar aqui e dar um comando, vai vir tudo o que acontece, ou o que aconteceu. Né? A gente já teve caso na Olimpíada de Moscou, que veio à tona uma marca esportiva que tinha contratado um influencer que 15, 20 anos antes tinha feito uma besteira e voltou tudo na Olimpíada. Então hoje você tem que ter cuidados, você tem que ter ferramentas que você nem pensava que existiriam. Você tem que estar respaldado, então você tem que pesquisar muito, pensar muito, refletir muito. E qual que é o seu caso favorito que a MKTMix já produziu? Ufa! Tem muitos! Olha, a MKTMix tem muitas histórias incríveis. Uma delas, nós estamos falando aqui de moda. Sim. Eu acabei de falar de Olimpíada. A MKTMix foi uma das 4 agências escolhidas pelo Comitê Olímpico Brasileiro para fazer a divulgação da Olimpíada Rio 2016. Nossa, que demais! E a gente cuidou da parte de lifestyle. E em determinado momento a gente acabou fazendo muitas outras coisas. Então, nós temos clientes que são referência. Isso, por exemplo, é o São Paulo Fashion Week, é um cliente que está conosco desde 2007. Sabe? E é a principal semana de moda do Hemisfério Sul. Nós temos clientes como a Nivea, né? que começou cuidando de uma coisa ou outra, e a gente hoje é responsável por todos os produtos da Nivea. Então, são tantas coisas, são tantos momentos, que é difícil você dizer. Acabamos de ganhar um prêmio com a Nivea sobre uma campanha que fizemos de 360 em PR. É muito momento bom, é muito momento importante para você falar em um só. Então, são clientes, assim, nós temos clientes de anos, como a Chandon, está conosco há muitos anos também. Então, o fato de você ter clientes de anos, de estar com você, te respeitando, agora mesmo, né? Então, para ficar no recente, nós fizemos 2 lançamentos que foram super reconhecidos aqui no Brasil. A Mont Despard, a marca da Xuxa Meneghel, foi um trabalho maravilhoso, e o lançamento da Soho House no Brasil, que nós fizemos. O Léo comentou, né? Então, é difícil você falar de um momento, até porque comunicação é uma coisa tão dinâmica, né? Que, puxa, se eu for ficar pensando, então, Deus do céu, tem muita coisa, muita coisa. Desfiles históricos que a gente fez no São Paulo Fashion Week, com Cavaleira, com
sei lá, tantos outros aí, Alexandre Rescovitch, que é o primeiro cliente da Micatamix, está com a gente desde... Alexandre Rescovitch nos enche de orgulho, ele está com a gente desde que a Micatamix começou. Ele foi o primeiro cliente da Micatamix e está conosco até hoje. Então não é para se orgulhar, não é um case você ter um cliente de 26 anos desde que sua agência começou. Eu acho que isso é raríssimo no mundo. Então é muita coisa. É muita coisa. E esse prêmio que você falou que vocês ganharam com a Nivea, você pode falar mais sobre ele? É o prêmio Life. Na verdade, a gente fez uma ação para a Nivea muito interessante que pegou um tema de saúde. A gente criou a expressão salva a pele. Então, o que é? Percebeu-se, o nosso departamento de criação, o técnico, diretor de criação, percebeu que havia um crescimento, uma preocupação muito grande dos médicos com a questão do câncer de pele no Brasil. Então, quando você vai divulgar um produto que é banal na comunicação, entre aspas, eu usei a palavra errada, não é banal não, que é até comum na comunicação, que é protetor solar, a gente nos apropriamos, entre aspas, da questão do salva-vidas de praia e fizemos salva-pele. Então, o salva-pele você cuidar da sua pele é tão importante quando tem alguém cuidando da sua segurança no mar ou na piscina. Né? Então, a gente espalhou isso pelo Brasil, repercutiu pelo Brasil inteiro, deu tanto sucesso que acabamos ganhando o prêmio Life com ele. Que legal. Teve live, aliás, com ele agora, foi uma coisa maravilhosa. Nossa, que legal. Né? Tá inscrito em outros prêmios, quem sabe a gente ganha. Porque foi porque é uma ação de beleza, mas que está ligada à saúde. Sim. Então, por isso, e foi feita de uma maneira muito legal, ter o salva-peles nas praias, nas piscinas. Até cidades que não têm praia aderiram à campanha, foi muito interessante. Nossa, que legal. Continuando um pouquinho nesse nicho de prêmios, tem alguma outra campanha que você se lembra, assim, que não vocês tenham ganhado um prêmio, não necessariamente, mas que tenha tido um reconhecimento muito grande, assim, tenha feito essa mudança? Com a Tiffany. Na Tiffany a gente criou um festival de música para Tiffany, que foi um dia inteiro no Jockey Club, uma coisa incrível. Era um festival para poucas pessoas, mas teve uma repercussão fantástica. Teve jantares da Bulgari, por exemplo, no Bar dos Arcos, ações para Swarovski. Tem muita coisa assim que a gente tem esse reconhecimento. Assim. É que a gente nunca se inscreveu em prêmio, a gente começou a se inscrever agora recentemente. Mas muitas coisas que a gente fez, assim, as próprias campanhas de divulgação de Alexandre Rescovitch foram muito emblemáticas, de São Paulo Fashion Week, tem muita coisa que é difícil até catar na memória, assim. Posso até fazer uma pesquisa com vocês, mas muita coisa que realmente foi muito forte, muito forte. As Olimpíadas mesmo teve um retorno, e teve uma história que a gente fez com a Naomi Campbell, eu não lembro exatamente o ano, mas o Lula era o presidente, onde ela foi recebida pelo Lula para divulgar uma campanha de apoio ao Brasil e foi primeira página do mundo inteiro. Quando o São Paulo Fashion Week criou a questão racial de imposição de 50% do cast em setembro de 2020, está fazendo 4 anos, foi manchete no mundo inteiro dando isso. Além de ser isso, era a primeira semana de moda importante no formato 100% digital, que a de abril foi cancelada por causa da pandemia. Aí voltou em setembro 100% digital, com a novidade dos castings. Nossa, foi manchete na Alemanha, nos Estados Unidos, na Inglaterra, além de Brasil. Foi uma coisa fortíssima. É muita coisa. É muita coisa. Pode falar, amiga. E em relação a crises, vocês tiveram alguma crise assim que foi muito complicada, mas conseguiram enfrentar, né, dar a volta por cima? Várias. É que a gente sabe que assim, nem tudo são flores, que para vocês crescerem tanto assim, vocês já tiveram que passar por muita coisa. As principais crises que mais nos enchem de orgulho, as que existiram e ninguém percebeu. Isso eu não posso falar. Não, você tá certo. Mas por exemplo, Certíssimo. Em março de 2020 foi reconhecida oficialmente a pandemia. Sim. Né?
O São Paulo Fashion Week foi o primeiro evento de grande porte no Brasil a se cancelar sem o governo ainda ter declarado a proibição de eventos grandes. Então, 4 dias antes do governo do estado de São Paulo dizer que não podia ter mais evento, nós preparamos e divulgamos a nota do cancelamento daquela edição do São Paulo Fashion Week. Foi a única edição que deixou de ser feita desde 1996 e foi iniciativa do evento. E nós fizemos uma estratégia de divulgação perfeita. Né? Isso, pela gravidade do momento, por tudo que foi feito e pelo pioneirismo, foi algo que a gente gostou muito de fazer e do resultado, apesar da tensão. E na própria época da pandemia, nós tínhamos muitos clientes da área de hotelaria e de shopping center. Lidar com isso foi um desafio, e quando acabou a pandemia, todos reconheceram, puxa, fomos parceiros. Sim. Isso acontece, né? Isso é uma coisa muito boa, porque o bom gerenciamento da crise é quando ninguém percebe que ela existiu, né? E tivemos muitos exemplos disso. E hoje, com a questão da internet ser muito rápida e está disseminada a questão de influências, é ser humano, o ser humano sempre pode dar alguma escorregada, um problema. A gente tem crises praticamente diárias para você cuidar, resolver, etc. E tem que ser muito rápido, com um pensamento muito estabelecido, né? Então, é mais ou menos isso. É bem isso mesmo. Eu acho que uma das últimas coisas, né, que você Aliás, falou... até voltando nisso, tem um case de gerenciamento de crise que nós nos orgulhamos muito, até tem a ver com a questão racial. O Hotel Tivoli foi nosso cliente e teve uma denúncia de racismo em um seminário de judiciário, de justiça, envolvendo um neurocientista norte-americano negro que um jornal especializado em justiça divulgou, aí foi para todo mundo, que ele teria sido maltratado quando chegou no hotel. Foi um pandemônio, né? Isso foi sábado, 11 horas da manhã. Eu fui chamado, a Tânia, minha sócia, foi chamada, a Balia, minha sócia, estava no evento de aniversário do Tivoli na Bahia. Bom, às 7 da noite a crise tinha acabado. Sabe por quê? Nós desafiamos as normas do hotel, claro que conversando com o hotel, e falamos, é fundamental mostrar o vídeo de segurança. Eles não queriam mostrar, mas divulgou-se o vídeo de segurança para a imprensa. Viu que não tinha tido nada. Nada. O cara chegou na portaria, recebeu o material, saiu. E aí a Tânia localizou e conseguiu fazer com que ele postasse uma declaração dele, na época era Facebook, Instagram, dizendo que não tinha sofrido absolutamente nada. E foi numa rapidez, numa velocidade, acabou, morreu a crise. Nossa. É o que eu falo, a ética e a transparência são fundamentais. E Sim. foi aí. Nossa, que legal. É. Essa questão da rapidez, né? Tem que ser, tem isso que vale ser. para tudo. Isso vale para tudo. Sim. Acho que uma questão foi que você falou das políticas que vocês têm ambientais, até nessa proposta que você estava dando uma olhada. Queria que você pudesse falar um pouquinho mais, se vocês estão por dentro dessas práticas ESG, que hoje em dia tem, né? Vamos lá, falando do projeto Platar. A gente tem essa preocupação, primeiro, de ter um lugar onde as pessoas gostam de trabalhar e sintam prazer em trabalhar. Acontecem problemas? Acontece. Não vou dizer que não acontece. Mas o fato da gente ter, por 2 anos seguidos, ter ganho certificação do GPTW, Sim. mostra que pelo menos a gente está caminhando, está indo. Vocês sabem o que é o GPTW? É Great Place to Work, lugares bons para trabalhar, e é feito ouvindo os funcionários, não é ouvindo a empresa não, são os funcionários que falam, e é auditado, é tudo certinho. Então, que ocorrem problemas? Ocorrem, mas sempre que ocorrem a gente quer resolver da melhor maneira possível e da maneira mais respeitosa possível para todos os lados envolvidos. Porque nós estamos aqui em 3 pessoas, não estamos? Sim. Tem 4 verdades aqui. A sua, a dela, a minha e a verdadeira.
Vocês estudam jornalismo ou RP? RP. RP. Bom, no jornalismo a gente sempre fala que existe a questão da parcialidade subjetiva que depende de onde você está vendo o fato. Sim. Se alguém está do lado esquerdo vai ver de um jeito, se alguém está do lado direito vai ver outro, e se alguém está do lado de cima vai ver de outro. Qual dos três está certo? Os três estão certos, mas são três verdades. Né? Então, é aquela coisa. Então, a gente sempre procura resolver as questões sempre da maneira mais respeitosa para todos os lados envolvidos, quando há. Né? A gente sempre procura, a gente tem todo um processo aqui de trabalhar com respeito, de estar dando todas as condições possíveis para as pessoas. A questão de sustentabilidade, além da gente promover as práticas diárias aqui de lixo, etc, temos essa parceria com o Projeto Plantar, que hoje eles vieram até dar um workshop de sustentabilidade aqui, onde eu aprendi um monte de coisa. Eu aprendi a diferença entre mudança climática e alteração climática. É diferente. Mudança climática é aquela que a natureza faz, a alteração climática é a que o homem faz. Eu sempre achava que era a mesma coisa. Então, a gente, desde que começou o processo, a gente já plantou centenas de árvores, junto com o Projeto Plantar, para reduzir para reduzir o impacto de carbono gerado pela MKTmix. E esse plantio de árvores já resultou em 3 nascentes serem restauradas, 3 nascentes de água pura na bacia do Rio São Francisco, e já resultou, cadê aqui? Peraí, eu anotei, uma área de 5 campos de futebol de reflorestamento de árvores nativas na Serra da Canastra, em Minas Gerais. Nossa, que legal. Além de estar trabalhando um projeto de inclusão de menores que cuidam desse replantio, que cuidam disso tudo. Então, existe essa preocupação? Existe sim, e a gente cada vez mais pesquisa a questão da ESG não ser uma maquiagem verde, de ser algo que está integrado aqui. Então, a gente vai muito nisso. A Tânia, uma das sócias, ela tem pós-graduação em gestão de ESG e a gente sempre tenta implantar de acordo com essas histórias, essas questões. A própria questão de consultoria de diversidade, que a gente sempre está dando uma subida de degrau, é para isso também. Tá? É sempre por aí. Procuramos fazer a integração dos funcionários sempre. Hoje o nosso trabalho, o nosso regime de trabalho é híbrido e vai ficar híbrido, né? A não ser que haja uma revolução aí, alguma coisa. Né? Então as pessoas, a gente estimula a vir 2 vezes por semana e 3 em casa. Tem gente até que vem 3 vezes por necessidade. E 1 vez por mês, a gente quer todo mundo aqui. Nem cabe todo mundo ao mesmo tempo mais. Mas a gente quer para conhecer, para conversar, trocar ideia. Então a gente quer manter a integração, mas quer respeitar também a liberdade da pessoa poder trabalhar em casa, que também tem suas vantagens. Sabe? Então, a gente sempre está ali vendo o que é melhor, o que não é, e sempre aquela questão, gente, que eu falo que vale para o trabalho externo e interno: ética, responsabilidade e respeito, sabe? Isso eu acho que até transcende a questão da ESG, porque se você tem ética com o mundo, você é ESG. Se você tem responsabilidade com o mundo, você é ESG, sabe? Então, é um pouco por aí. Legal. Acho que a última pergunta que a gente tem, prometemos, que é a respeito, que assim, eu tenho acompanhado a agência Jo fala muito de vocês, eu acompanhei vocês há um tempo, e eu vi que desde o início do ano, o site de vocês está falando que está em reforma, e a gente queria saber quais novas propostas vêm aí. Olha, o site está em discussão. O nosso time de criação está desenvolvendo um trabalho para transformar o site em algo bem agradável e fácil e que seja um site de verdade. A ausência do site, entre aspas, ele está sendo compensado muito pela nossa atuação no Instagram, que está muito forte, e no LinkedIn. Então a gente está trabalhando em outras vertentes hoje, nessa questão de comunicação da marca na internet, mas o site está sim sendo reestudado, só que a gente quer fazer com muito cuidado para
porque ele tem que estar integrado a toda uma política nossa de marca, de imagem, e a gente está desenvolvendo, preferimos fazer com calma, né, do que fazer algo correndo e falar. Ele vai ser um site amigável, vai ser um site que represente tudo que a MKTMix está fazendo, mas ele vai vir já já, teremos novidades aí. Ai, que legal. Legal. Acho que é isso. Eu né? acho que é isso. Fechamos. Algo mais? Eu consegui responder tudo, era o que vocês Nossa, precisavam, Sim, queriam. foi tudo certo. Muito obrigada. Uma ótima conversa. Já que deu bom. uma ajudada. Muito obrigada. Que ótimo, muito bom. Que ano que vocês estão? A gente tá no primeiro ainda, a gente tá no segundo semestre. Então vocês estão começando a história. Estamos entrando nesse mundo de RP. O RP está numa transformação. Vocês vão ver que registrem o que vocês aprenderam esse ano e como vocês vão estar no último ano de faculdade. Vai ser outra história. Vai ser outra história. Sim. É uma loucura. É uma loucura. O mundo não para de mudar, né? Como você mesmo disse. Não para. E é muito interessante como a gente está vendo vários retornos. Né? Era tudo digital. Aí a venda de livro impresso está crescendo. A venda de LP vinil está crescendo. Está tendo uma procura de máquinas fotográficas antigas com filme Enorme. enorme. Os jornais estão aumentando suas assinaturas digitais, mas o jornalismo voltou a ter muita presença e muito foco depois da pandemia. Porque se falou tanta besteira na pandemia que as pessoas viram que tinha que procurar fontes mais confiáveis, não que o jornalismo não é. Aí que entra a história de diferença de veículo de imprensa e veículo de comunicação. Tá? A Rede Globo de televisão, por exemplo, é um veículo de comunicação. Ela tem uma parte de imprensa, que é onde se faz o jornalismo. Porque jornalismo, bem ou mal, ele tem princípios de divulgação. Ouve-se os dois lados e checa-se se é verdade a informação. Muitas vezes não faz isso. É uma pena. Eu trabalhei em jornal há muito tempo e eu sei da importância de você checar a veracidade da informação. Isso é algo que a gente implanta aqui na MKTMix. A gente não escreve nada sem checar se vale ou não vale. Né? Então, a imprensa ela voltou a ter uma credibilidade que ela tinha perdido. Uma parte dessa credibilidade. Até porque tem muita gente, para muita gente é interessante dizer que a imprensa não tem credibilidade por causa de jogo político. Mas é o menos ruim que a gente tem. Sabe? Que não se fie no WhatsApp da família para acreditar que aquele é a grande fonte de notícia. Nossa. Que é complicado. Complicado, Né? Eu saí de todos os grupos de WhatsApp. Soltamos na faculdade, por necessidade. Loucura. Né? O PR, ele beira muito o jornalismo em alguns aspectos. Sim. Né? Mas vocês têm que estar preparadas até para... Vamos checar a informação? Gente, é tão importante. E hoje, com isso aqui, é tão rápido. É tão rápido. Tá, tem informação que você vai demorar um mês, às vezes 2 para checar. Mas hoje, na maior parte das vezes, você entra e pouco. No mínimo, você vai ver se a informação é suspeita ou não. Se for suspeita, opa, tem algo aqui que eu preciso refletir a respeito.